Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. 30 de setembro é o último dia de setembro, setembro indo embora, já estamos entrando nos 3 últimos meses do ano, 2022, andando rápido, né? Todo mundo fala, o tempo está correndo, não, é porque a gente vive uma vida muito corrida hoje, né? Mas está correndo, né? Inicialmente, claro, agradeço o carinho da audiência, a oportunidade que vocês me dão, a TV Zoom, para entrar na casa de vocês, sempre procurando trazer assuntos de interesse da nossa cidade. E o fiel telespectador do Pensando no Friburgo sabe que, por eu entender a importância da Câmara Municipal na gestão do município, né, desde lá do dia 8 de maio de 2002, lá no longínquo 8 de maio, ou seja, há mais de 20 anos, o Pensando sempre recebe a Câmara Municipal no programa. De uns anos para cá, desde que a TV Zoom deixou de transmitir a TV Câmara, eu reservo uma data mensal para a Câmara Municipal. Eu sei que são 21 vereadores e, claro, se eu reservo uma data mensal, são 12 vereadores que eu convido a vir ao programa, né? Não é um pouco mais da metade, mas eu acredito que mesmo assim é representativo esses 12 nomes que vêm aqui, mostrando um pouco como a Câmara Municipal participa da gestão, como os vereadores estão trabalhando, enfim. É um balanço entre o Executivo e o Legislativo, que é importante, são poderes independentes, mas são harmônicos, né? Muita gente me pergunta qual é o critério que eu utilizo para, entre 21 convidar 12. Eu convido aqueles, o critério é pessoal, é meu. Eu convido. A grande maioria aceita. Aquele que não aceita é um direito dele de não aceitar, né? Mas a grande maioria aceita o convite. Às vezes acontece naquele momento, ele não pode, aí eu deixo para o outro mês. Mas é assim que a gente faz, né? Eu tenho certeza que assim eu consigo dar uma boa representatividade à Câmara Municipal, que é uma das gestoras do nosso município, né? E hoje quem está representando a Câmara Municipal no programa é a Vanderleia Pereira Lima. Falando Pereira Lima, como ela bem disse há pouco, ela nem lembra direito esse nome, mas falando Vanderleia Abraça essa ideia, todo mundo sabe quem é. É com ela que eu conversarei no programa com esse tema, a Câmara Municipal, mais uma vez Pensando no Friburgo. Antes eu tenho um pequeno mantra, né? Mantra, vocês que sabem do Pensando, que eu conheço há muito tempo, é um assunto que eu fico repetindo às vezes por vários programas. Esse mantra, que tem data para encerrar, vai encerrar hoje, foi uma eleitora que me sugeriu lá no final de agosto. E tem a ver com as eleições de domingo próximo, né? Naquele dia, no final do programa, eu fiz um comentário, ela falou, Modesto, você tem que falar no início do programa porque ela considera importante. E o que mantra é esse? Bem, quem está assistindo o programa no Inédito hoje, sexta-feira, eu estou gravando esse programa na quarta, mas você está assistindo o Inédito na sexta-feira, sabe que a propaganda de rádio na televisão, a dita propaganda gratuita no rádio e na televisão, acho que gratuita não tem nada, porque acaba sendo nosso bolso, né? Terminou nessa quinta-feira, dia 29, pelo menos em relação ao primeiro turno. Se houver segundo turno, ou no estado que houver, ou inclusive se o cargo de presidente não for decidido no primeiro turno, ela recomeçará, eu não tenho certeza do dia não, acho que é dia 7 de outubro. Mas, enfim, a propaganda eleitoral, para quem está assistindo o Inédito, já terminou no primeiro turno. E o que nós vimos na propaganda, eu não vi todos os programas, eu vi alguns, mas os que viram me bastaram para mostrar que esse programa não faz nenhum sentido mais. Aqueles que têm o maior tempo, que são os senadores, governadores e o presidente, muito pouco fala, né? É muito mais um atacando o outro do que propostas mesmo. E o tempo é tão pequeno que não dá para... Eu não acredito que um eleitor escolha um candidato porque viu na propaganda eleitoral. Tem outros meios muito mais práticos de descobrir o candidato que você acredita que deve votar, né? Ainda mais num país que nós tivemos agora um recorde de candidatos. Se você entrar lá no site do TSE, são dezenas de milhares de candidatos para todos os 5 cargos em disputa, né? E me chamou muito a atenção, o que eu venho falando, é o motivo do mantra, que a telespectadora me pediu para fazer o mantra, foi quando eu abri a relação para ver os nomes dos candidatos, logo depois do último dia destinado, né, às inscrições, no dia 16 de agosto, eu fiquei impressionado com um monte de pilantras, safados, corruptos, ladrões que estavam inscritos.
E pior de tudo é que os nomes foram deferidos pela Justiça Eleitoral. Eu já ouvi de muitos juízes aí que eles são obrigados a deferir porque a legislação eleitoral é leniente, ou seja, é fraca. Mas tem muita gente que não podia estar concorrendo e está concorrendo. A Justiça Eleitoral, com base que a legislação eleitoral é frouxa, né, deixa passar. Então só tem um jeito da gente eliminar, pelo menos tentar eliminar, eu não digo que todos, mas a maior parte desses candidatos que todo mundo sabe, tem muitos que são notórios, safados, corruptos, ladrões, todo mundo sabe os crimes que eles cometeram. E aí eu não livro o cargo, não. Essa corja está concorrendo a todos os tipos de cargos. Eu sei que eu vi isso na relação de candidato do Estado do Rio, tipo o trabalho de em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e até Minas. Fiquei só nesses 5 estados. Tem muita gente safada que não podia estar concorrendo e está concorrendo. Tá? Muito corrupto, muito ladrão, gente que já meteu a mão no dinheiro e que devia estar presa, não era solta não, mas está concorrendo. Então só tem um jeito, a gente botar, não na cadeia esses vagabundos, mas pelo menos não botar nas urnas, né? Tá? Isso a gente tem que ter cuidado. Eu escolho os candidatos, eu olho todos eles, eu voto desde 70, nunca perdi uma eleição, nunca votei em branco, nunca anulei meu voto, mas eu pesquiso o passado deles. Posso até errar se naquele momento o passado deles não tem nada de desabonador, mas um que eu já sei que é safado, corrupto, ladrão, me perdoe, eu não voto, né? Eu fico me perguntando quem vota nessa corja, né? Enfim, fica o recado dado, o Manta se encerra hoje, não sei se vai ser necessário fazer para o segundo turno, não sei, vamos esperar para ver que candidato, se tiver segundo turno, sairão, né? Se eles merecerem, a gente bota de novo o Manta na rua, tá feito? Mas ajude o Brasil não votando em pilantra, safado, ladrão, corrupto, tá bom? Mas vamos falar com quem, na política, pelo menos que eu saiba, ela já está no 3º mandato, eu nunca vi falando nada mal dela, né? É de Wanderley Abraço. Essa ideia que eu agradeço a presença e o seu cordial boa noite aos nossos telespectadores e telespectadoras. Modesto, eu que agradeço por estar aqui mais uma vez, desculpa, no seu programa. Eu me sinto assim muito feliz. Sempre quando eu recebo a sua ligação, fico contente quando você me convida para estar aqui. É uma alegria enorme, eu fico muito grata a você. Eu agradeço a Deus também essa oportunidade. Eu quero dar uma boa noite para todos, né, que estão nos assistindo, dizer que é sempre muito bom estar aqui falando também com vocês. Você está acompanhado hoje do... Quero agradecer também o Guilherme, que está aqui conosco. Obrigada, Guilherme. Ele que veio nos acompanhando. Eu quero agradecer a presença do Guilherme, ajuda a gente. Se a gente fizer alguma coisa que você não acha que está errado, puxa a orelha da gente. E, Modesto, e como você disse, eu concordo com você. Sabe, quando você não conhece, você vota sem saber quando a pessoa não tem um passado crítico, você vota na esperança de ter um bom representante. Agora, como que você vai votar sabendo que aquela pessoa já foi presa, não era nem para ser candidato, como você disse, né? Então, assim, eu penso que realmente nós temos que pensar e repensar para poder votar certo, votar para que nós possamos ter uma vida melhor, né? Claro. Para todos nós brasileiros. Vamos combinar, né? Quem já roubou, você acha que se entrar lá vai virar santo? Não, a pessoa que já foi condenada, né? Como? Tem isso, no Brasil tem isso, tem pessoas condenadas e não é uma só não, são várias. Eu no estado do Rio não era nem para ter o direito de ser candidato, foi o que você falou. No estado do Rio de Janeiro, se você entrar na relação de candidatos, você vai encontrar em todos os cargos pessoas que não poderiam ser candidatos se a nossa legislação fosse mais severa e o judiciário também não fosse como esse STF nosso, né? Esse STF nosso hoje é o pior exemplo para o Brasil, né? Mas, Wanderley, vamos deixar esses STF da vida, os seus Alexandre de Moraes da vida, vamos falar de você. Você já tem 1 ano e meio que não passa por aqui, né? Você teve em março do ano passado. Já tem isso tudo? Já tem isso tudo. Eu achei que eu tivesse vindo esse ano, Modesto. Não, veio não. Você que passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Como no início do programa você falou 30 de setembro. Meu Deus. Aí
daqui 2 dias vamos ter as eleições, depois a Copa, depois já vem o Natal, final do ano. Acabou 2022. E acabou 2022. A nossa vida passa muito rápido. E eu sempre falo isso na minha casa, na minha família, com os meus amigos, que nós temos que viver intensamente, aproveitar enquanto Deus está nos permitindo ficar aqui e viver fazendo bem, fazendo o melhor que nós podemos, porque assim a nossa vida, olha, passa muito rápido. E nós, né, Modesto, depois de tudo que nós passamos com essa pandemia, sem poder vir aqui até, sem poder abraçar as pessoas, sem poder estar em festa. Hoje todos nós queremos festa. Claro. Porque é um momento que você pode estar junto daquelas pessoas que você gosta, conhecendo outras pessoas. Então, sempre quando você faz uma festa, eu não sou muito de fazer festa, mas eu gosto de participar de festa. Então, se você fizer uma festa, pode me convidar, que eu gosto muito. Mas, assim, qualquer evento que tem hoje na cidade, você pode ir, que tem bastante gente, porque nós estamos carentes disso. Depois de carentes 2 anos, de estar junto um com o outro, sem carentes nada. de estar, né, abraçando. Eu tinha falado, assim que começou a pandemia, era até o prefeito, era o Renato Bravo, e aí, no primeiro momento, a gente pensou, aí se é uma semana, 2, vai passar rápido, vai depois 1 mês, 2 meses, enfim. Demorou esse tempo todo. Mas eu me lembro que uma vez, lá no gabinete dele, na prefeitura, eu falei, prefeito, quando acabar a pandemia, vamos fazer um abraço comunitário, na Alberto Brown inteira, todo mundo se abraçando, uma festa para todos, porque nós somos carentes de abraços. Claro, nós somos seres sociais. Né? E nós precisamos sempre um do outro. Isso aí. E temos que aproveitar a vida, viver bem, fazendo bem às pessoas, porque a gente nunca sabe quando vai ser o nosso último momento aqui. Isso é um mundo de passagem. Isso é e tudo passa. Eu costumo passa. falar que quando a gente está nos bons momentos, vamos agradecer, porque vai passar. Vai passar. E nos maus momentos nos também momentos vai difíceis passar. também, porque passa. Demora um pouquinho. Mas passa. Quando a gente está no momento, né, que eu costumo falar que é num deserto, e o deserto não é lugar de morar, é um lugar para passar, demora só mais um pouco, mas passa também. Vamos lá, esse ano e meio que você não esteve aqui, como é que foi o seu mandato? Como é que você acha? Como é que está sendo o seu mandato pós-pandemia? Como é que você está convivendo com esse novo período, né? Foram 2 anos difíceis até para vocês, né? Exato. Muitas vezes, muitos sem sessões, aquelas sessões virtuais, que são, digamos, práticas, mas não tem um calor humano. Como é que foi esse ano e meio seu aí? Para mim, as sessões virtuais foram, assim, diferentes de tudo, né? Porque, como você mesmo falou, calor humano. Eu penso que quando você está perto da pessoa, que você está ali junto, a energia é outra. Mesmo para xingar, né? Olha só, eu não costumo xingar muito não, né? Mas Na verdade, você eu não não xingo, é né? Você, é verdade, você não faz isso, não. Eu costumo falar que, mesmo quando eu não concordo com o ponto de vista do outro, eu respeito. Porque ali são 21 cabeças, né? Cada um pensa de uma maneira. Claro que na hora da votação temos que ter um número maior de pessoas pensando e votando da mesma maneira para os projetos serem aprovados, mas eu costumo dizer que, mesmo quando eu não concordo com um colega meu vereador ou com uma colega minha vereadora, eu respeito. Eu respeito o voto daquela pessoa. E aí, outro dia eu disse isso, eu falei, eu respeito de vocês e quero que vocês respeitem o meu voto também. Mas como é que foi esse ano e meio seu aí? Como é que você se virou em lidar com esse período? Você já esteve aqui, a gente estava no meio da pandemia, né? Exato. Foi início de 2021. Eu nem me lembro a data. Foi em março. Eu só sei que é sempre maravilhoso vir no teu programa. Você teve em março. Eu sei porque eu vi ontem na minha agenda. E Modesto. E eu sempre me lembro do primeiro programa. Porque a minha entrevista da televisão, a primeira foi aqui na TV Zoom. E eu te confesso que aquele dia, meu Deus, quando você me convidou para vir até aqui, eu me lembro que meus filhos vieram comigo. Vieram, sim. Mas hoje eu ainda sinto um gelinho quando você me convida, quando eu venho e sento aqui. Não pense vocês que é fácil estar aqui, olha, é gostoso estar aqui falando para vocês. Mas é muita responsabilidade e isso, né, nos traz assim um pouco de um nervosismo, né, digamos assim. Porque é uma responsabilidade, é bom falar, é bom estar aqui, é maravilhoso estar no seu programa,
mas é uma responsabilidade também estar aqui falando para vocês. E aí, Modesto, quando você me convidou, eu nunca tinha dado uma entrevista na televisão, estando vereadora, né, depois de eleita. A primeira vez foi aqui, no seu programa Pensando Nova Friburgo. E, então eu tenho assim, um carinho, uma gratidão enorme por você, por esse programa. E eu me lembro que eu vim e eu saí daqui assim, feliz da vida. Que bom que você gostou. E gosto até hoje, pode me convidar sempre. Você já está no terceiro mandato. A primeira vez que você veio, provavelmente foi em 2013, né? Foi logo no início. Foi em 2012. 2012. Não, foi logo ainda. Após a eleição. Foi antes da posse. Antes da posse. Isso aí. Eu fiz uma rodada com os eleitos, principalmente aqueles mais novos, os novatos que a gente chama, né? Agora, Wanderley, você está no seu terceiro mandato, né? Você já passou por 2 prefeitos anteriores, que eram prefeitos que você tinha uma ligação próxima. Esse prefeito a gente observa que você não tem, né? É uma questão sua com ele, né? Como é que você lida com essa diferença, né? Você tem, por exemplo, você tinha uma relação próxima com o Rogério, teve uma relação próxima com o Renato, e pelo que eu sei, pelo que se demonstra pela Câmara, você não tem com o Johnny Maia. Como é que você lida com essa situação diferenciada? Porque isso acaba, de alguma forma, afetando o seu mandato, né? Modesto, realmente, com o Rogério Cabral, quando ele foi eleito prefeito, além de eu ser base do governo, né? Você também é da região lá dele, né? Nós tínhamos uma amizade, porque eu conheço o Rogério desde antes de entrar na política. Né? Eu já conheço o Rogério desde antes dele ser vereador. Ele entrou, pelo que eu sei, parece que ele foi eleito em 92, que ele foi eleito pela primeira vez. Exato, e eu já conhecia o Rogério e já conhecia a família dele. E Renato Bravo, eu conheci Renato Bravo na época do SESC, que ele foi superintendente do SESC, aqui em Nova Friburgo. Meus filhos tinham estudado no SESC. Na época que ele foi superintendente, meus filhos já estavam em outro colégio, mas eu sempre tive um carinho pelo SESC, sabe? Pelas pessoas que trabalham lá. Até hoje eu tenho. É uma entidade respeitável mesmo, faz um ótimo trabalho. Então, eu conheci o Renato Bravo no SESC, porque ele já era envolvido também, né, na política, não diretamente na nossa cidade, mas ele estava sempre em eventos, essas coisas assim. E conheço o Renato Bravo também de conselheiro. Não tinha com ele a amizade que eu tinha com a família do Renato. Nós estreitamos mais os laços quando ele foi prefeito, que eu já conhecia a Cristina também, admiro muito, por sinal, acho ela uma mulher, sabe, assim, de respeito, muito bacana. E tanto ela quanto a esposa do Rogério Cabral, quanto a família do Rogério, quanto a família do Renato, graças a Deus nós temos, né, fizemos um laço de amizade, e eu gosto muito disso, eu tenho essa facilidade. E com o prefeito Johnny Maia, ele foi prefeito 4 anos, junto comigo lá na Câmara. Vereador, né, que você está falando. Prefeito, desculpa, Ele foi vereador, né, na legislatura passada, 4 anos. Não conheci o Johnny Maia, conheci ele lá no teleférico, tinha uma reunião lá, e eu fui pedir voto para ele. Aí ele disse, eu também sou candidato. E foi ali que eu conheci, depois, né, na Câmara, trabalhamos juntos 4 anos, sempre respeitando um ao outro. Respeito hoje o prefeito Johnny Maia, respeito o Johnny Maia, mas realmente nós não temos aquela afinidade que eu tinha com o governo passado, mas isso não me faz votar por votar na Câmara, de jeito nenhum. Isso me deu, eu penso que me deu mais autonomia, sabe, para eu votar naquilo que é bom para a população. E eu falo isso para ele, eu falei, prefeito, tudo que for bom, vindo do Executivo, vai ser bom para a população? Conta com o meu apoio. Eu sou Nova Friburgo, eu sou a comunidade, a população friburguense. Então, tudo aquilo, todo projeto, qualquer projeto que for para beneficiar a população de Nova Friburgo, pode contar que eu vou votar favorável, porque eu quero o melhor para a população. Tanto que tudo que faz bem para a população, eu agradeço. Eu não tenho problema nenhum em agradecer. Pelo contrário, eu gosto de agradecer. Eu agradeço sempre a Deus pela minha vida. Eu agradeço sempre pelas coisas boas, porque eu aprendi que quando você tem gratidão, as coisas boas continuam vindo para a tua vida. Então, tudo que o prefeito faz de bom para Nova Friburgo, eu faço questão de ir lá no Face publicar, agradecer,
vou falar duas últimas coisas que aconteceram. O Café do Trabalhador. Eu achei o máximo o Café do Trabalhador, que foi inaugurado na rodovia. Eu não sei de quem foi a ideia, mas estação... que foi uma ideia muito feliz, foi. Exatamente. É uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado e a Secretaria de Assistência Social. É a chance de muita gente trabalhar com a barriga cheia de Exatamente, porque esse mês está sendo de graça. E quando começar a cobrar, vai ser 50 centavos. E eu tomei café lá. Eu fui no dia da inauguração. Cheguei um pouquinho atrasada porque eu tinha um médico, mas consegui chegar. Eu tomei café, tem café com leite, eu tomei café, tem pão e tem uma fruta. Então, vem na sacolinha, tudo organizado, copinho de isopor, muito bacana o lanche, sabe? E eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Como aquele restaurante ali da prefeitura ajuda. Também. São ideias simples, eu tenho um irmão que almoça ali todos os dias. Todos os dias que ele está trabalhando, ele almoça ali. E ele fala, Vanderleia, que comida gostosa. Ele elogia a comida. Eu já tive a oportunidade de almoçar lá também. A convite da prefeitura. Eu também. E eu fui convidado em dias que eles não sabiam, né? Então não houve aquela preparação para mim. A comida é boa. Fazer comida para as pessoas fazem com capricho, com amor, com carinho. Muito bem feito. Sabe, igual esse Café do Trabalhador. Outra coisa também, que eu fiquei muito agradecida, foi segunda-feira. Eu tive na Rua Silva Jardim, em Campo do Coelho, próximo à Rua Sumidouro, e o prefeito estava lá, e ele foi lá para ver o asfalto que chegou nessas ruas. Olha que coisa boa. Então eu não tenho que agradecer? Eu coloquei lá no Face, eu falei na Câmara na terça-feira, porque tudo que é bom eu agradeço, eu sei reconhecer, graças a Deus. E vou continuar meu trabalho assim, dessa forma. Claro que mudanças podem existir? Pode, né? Porque eu sabia até de quem era essa frase, mas eu esqueci no momento. Que pessoas inteligentes mudam de ideia. Eu não sou... a gente até brinca que é a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer. Isso é bonito na música, mas na vida não é. Exato. Então, eu penso que nós temos o direito de hoje estar pensando de uma forma. Amanhã, se tiver uma coisa melhor, nós podemos também abraçar essa causa, porque, Modesto, igual o asfalto, como a gente precisava daquele asfalto em Campo do Coelho, como eu vejo, não só naquela rua, eu falei, prefeito, que coisa boa, muito obrigada, parabéns por você estar colocando esse asfalto aqui, que foi uma parceria junto ao DR, sabe? Então, foi um pedido dos moradores. E tem as outras ruas que outros moradores vêm pedindo? Tem, mas fazendo de uma a uma, um dia chega em todas as ruas. Devagarzinho chega lá, né? Exatamente. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso? Que eu sei reconhecer, sabe? Então, eu sou oposição? Eu sou da base? Eu não sou da base, mas eu também não sou oposição. Eu sou a população de Nova Friburgo. Eu acho que você está certo. E nem estou em cima do muro, porque eu nunca fui de ficar em cima do muro, sabe? A oposição, eu falo que política tem lado, política tem lado. O meu lado é o lado da população de Nova Friburgo. Eu digo mais, e da região, porque nós temos muitas pessoas que moram em outra cidade, mas trabalham em Nova Friburgo e dependem da cidade de Nova Friburgo. Eu entendo o seguinte, a oposição é necessária. Agora, a oposição persistente, ou é má fé ou é burrice. Né? Aquela oposição, ser contra tudo, contra todos. Isso é na vida, né? Aquela pessoa que é contra tudo, contra todo, ou é má fé, é doente, ou é burrice, sei lá, né? Então, você ser independente é bom. E você tem uma posição também, digamos... tranquila. Que você fique no calcanhar do prefeito quando ele está errando, é correta. Agora, não pode a pessoa ser contra tudo. Brigar por tudo. É uma coisa boa, ele, não, sou do contra porque sou do contra. Aí é ser burrice, né? Ou é doente. Exato. E assim, eu entendo também quem é da base, por isso que eu falei anteriormente, eu respeito o voto de todos. Isso, você está certo. Sabe, eu respeito o voto de todos. Eu não vou lá, por que você... Não, cada um tem que ter o voto. Cada um manda no seu mandato. Isso. Sabe? Vamos para o intervalo, Marconinho? Já? Vamos sim, já tem 25 minutos. O programa tem quanto tempo? 1 hora. Voltamos daqui a 2 minutos. Passa rapidinho. Passa. Mas não é... A vida passa rápido.
Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf, seu sucesso começa aqui. Vamos pegar lá. Deixa eu só continuar falando só um pouquinho do asfalto. Pois ela está retornando aqui, às vezes o programa é gravado, aqui é gravado, mas é ao vivo, né? Ela está querendo falar um pouquinho mais sobre asfalto. Fala sobre asfalto, Vanderlei. Muito obrigada, Modesto. Porque lá no Campo do Coelho nós precisamos de muitas ruas. E eu costumo falar lá na Câmara que qualquer vereador que puder pedir o asfalto para Campo do Coelho, que peça, porque comigo não tem essa coisa de ter ciúme. Ah, o vereador é de tal lugar. Não, o vereador de Nova Friburgo como um todo. Eu penso dessa forma. Eu moro em Campo do Coelho, eu moro no 3º Distrito, amo morar no 3º Distrito, mas eu estou vereadora da cidade inteira. Dos 153 mil eleitores. Exatamente, de toda Nova Friburgo. Por que eu estou falando isso, Modesto? Porque às vezes tem aquele ciúme. Ah, mas o vereador mora em tal lugar, vai colocar asfalto aqui em Campo do Coelho. Primeiro, vereador não coloca asfalto. Quem coloca asfalto quem coloca é o executivo. O executivo, ou o municipal ou estadual. Exatamente, é o prefeito. Como esse que está acontecendo em Campo do Coelho, foi até um pedido do Luiz Cláudio, junto ao prefeito, com o governo estadual. Então, eu penso que é uma parceria. E a vida só acontece dessa forma, com parcerias, com pessoas unidas, em prol da população. E é isso que nós precisamos. Então, eu quero pedir ao prefeito Johnny Maico, prefeito, continua asfaltando as ruas do Campo do Coelho, porque eu fico muito agradecida e a população fica mais agradecida ainda. Porque, Modesto, eu ando naquelas ruas e eu vejo a necessidade. Quando está chovendo, é lama. Quando está fazendo sol, é poeira. É buraco, é poeira. Sabe, essa mesmo que ele asfaltou agora, essa última, a Silva Jardim, olha, até a pé estava difícil de subir nessa rua. Como tem outras lá, então nós fazemos pedido para todas as ruas. Eu não quero que os moradores que moram ali perto da subida do Jason, na rua Nilo Araquitã, como um morador falou, mas a gente já mora aqui há tantos anos, os outros chegaram depois. Tem isso, nós sabemos, mas eu penso assim que com bastante trabalho, com parcerias, com boa vontade, nós vamos conseguir melhoras para toda a nossa cidade, para todo o 3º Distrito. Agora, Vanderlei, você já está chegando aí na metade do seu 3º mandato, né? Deixa eu só um minutinho, Modesto, desculpa. E fechando a pergunta que você me fez do prefeito Johnny Maico. Não tenho nada contra o prefeito, não tenho nada contra a pessoa Johnny Maico. Quero mais que ele governe essa cidade, que ele faça o melhor para a nossa cidade, porque ele fazendo o melhor para a nossa cidade,
é melhor para todos nós. É, isso que eu desejo. Eu tenho algo... E ele pode contar comigo. Em tudo que for bom, no que ele precisar, pode contar com a vereadora Wanderlei. Abraça essa ideia. Eu tenho algo que eu falo muito favorável a ele. Ele sabe que eu não votei nele para prefeito. Eu já falei isso para ele. Mas eu também não votei, mas porque... me chama a atenção nele, sabe o que é? A disponibilidade dele que ele tem para estar nos locais públicos. É verdade. E estar... às vezes que eu convido para vir aqui, o Zuri convida, ele está sempre disposto. Infelizmente, diferente do ex-prefeito Renato Bravo, que se escondeu dentro da Câmara, dentro da Prefeitura, e ninguém conseguia falar com ele, ninguém conseguia vê-lo em lugar nenhum. Então, isso, para mim, já é um diferencial muito grande de Johnny Michael. As diretoras não foge... falam, o prefeito foi lá na escola, as professoras comentam. Ele não foge. Isso é uma coisa muito positiva. Você vê que ele está na FEVESP, ele está lá na Rua Anchieta, ele não está caindo... Ele vai nas festas. Ou seja, ele não se importa. E isso vai nas igrejas, é bacana. Ou seja, ele é um homem que é um cidadão, é um homem público. E bacana, a esposa dele também sempre acompanhando ele. A esposa com ele. E foi uma das coisas que eu lamentei muito no Renato Bravo e, de certa forma, ele foi punido nas urnas. Uma das razões foi essa. Foi de se enclausurar 4 anos na prefeitura e ninguém sabia onde é que estava o Renato Bravo. Mas isso já passou também. Espero que o Renato tenha aprendido a lição. Se ele um dia pretender voltar, não sei se pretende, que aquele jeito de governar dele não deu certo. As pessoas gostam de estar com a gente. Claro. Gostam de ver. E isso é igual você, vereador, você se enfia lá dentro do gabinete, não atende ninguém. Você não é assim, não. Você, eu sei que você vai. Eu atendo todos que me procuram lá. Vai, às vezes, você vai Modesto, evento, você as pessoas me encontram na rua. Eu sei que aqui não é lugar. Isso eu aprendi com Saudade Braga. Saudade Braga falava assim, quando alguém virava para ela, não é lugar, ela falava assim, o lugar é onde você me encontrar, pode falar. E eu faço a mesma coisa. Pode falar, porque o lugar é onde a pessoa encontra a gente. Porque a pessoa não sabe onde vai encontrar a gente novamente. Né? Eu sei que muitas pessoas sabem onde eu moro, têm acesso fácil a mim. Só que eu ando o tempo inteiro, eu não paro em lugar nenhum. A gente reconhece que alguns até abusam, mas é minoria. É assim, e as pessoas querem ser ouvidas. Essa é a verdade, né, Modesto? Nós queremos atenção. Né? Isso mesmo. Todos nós. Mas o que você faz comparação, por exemplo, desses 3 mandatos seus? O que você acredita que esse está sendo diferente dos anteriores? Primeiro, essa relação sua próxima com os prefeitos, que você tinha muito mais próximo com os 2 anteriores e menos agora. Mas você tem outra diferença em relação ao 3º mandato? Coisas que você acredita que está fazendo diferente do que fez nos outros? Tem alguma mudança ou não tem nada a ver? Modesto, eu penso que o que eu tenho ouvido das pessoas que estão de fora, fala assim, Wanderlei, você cresceu nesse 3º mandato. E aí eu procuro saber, né? Mas... Você pode me explicar melhor? O que é crescer, né? Exatamente, né? E o que eu ouço, você está mais independente, você está com uma postura melhor, você está tomando mais atitudes. E eu penso que exatamente foi pelo que eu acabei de falar, por eu estar levando o meu mandato independente. Sabe? Porque eu sei o que é ser base. Ser base é você concordar com o prefeito. Em tudo. Muitas vezes, a verdade é até essa. ruim, né? A verdade é essa. Você acaba votando favorável até projetos que você nem gosta. Exato. E aí, o que eu penso? O vereador, ele está errado? Não. Eu não estou aqui falando que vereador nenhum está errado. Eu penso que o que vale é só a palavra. Sabe? Eu penso que a palavra... Eu dou muito valor à palavra até hoje. Para mim, não precisa ter assinatura. A palavra ainda vale. Como eu aprendi desde criança. Para mim, ela sempre valerá, né? Para mim também. Então, quando eu era base de governo, se viu um projeto, tanto que nossas caras, nossos rostos foi para o poste algumas vezes. Por quê? Quem era oposição, eu não sei quem fazia aquilo, mas quando a gente votava junto com o prefeito, porque era a base do governo, pegava a nossa fotinha, colava lá no poste. Mas eu era base, eu sabia que eu estava ali à exposição disso, né? E aí, quanta coisa que às vezes você nem concordava direito, né? Mas como você tinha dado a palavra lá, que você era base, enfim, né? Você acabava votando favorável. Hoje eu não tenho mais isso. Ou seja, hoje eu sou dona do meu mandato. É um mandato diferente que você está fazendo. Exatamente. Então, para mim, está mais leve, está mais tranquilo, sabe? Eu voto naquilo que é bom para a população, como eu acabei de falar. Jamais eu vou votar contra alguma coisa que vai beneficiar a população. Tudo que for bom. Às vezes tem algum projeto lá que algum funcionário público liga,
eu falo, fica tranquila, fica tranquilo. É bom para os funcionários, é bom para a população, eu tenho certeza que vai passar. Porque a Câmara não vai votar contrário contra a população de jeito nenhum. A ideia é que não faça isso, né? Exatamente, não. Porque, no fundo, são nossos representantes. Modesto, a Câmara está dando total governabilidade para o prefeito. Agora, deixa eu te falar uma outra coisa que é importante. O mandato seu atual, em termos, digamos, de processo legislativo em si, o que você anda fazendo, projetos que você, por exemplo, possa estar, que seja do seu interesse, que estão tramitando. Como é que tem sido essa parte sua? Modesto. Você é uma pessoa que está sempre muito na rua, a gente sabe disso, né? Eu gosto, né? Você vai a eventos, você vai na rua. Gosto de ver gente. Isso, mas lá dentro da Câmara, como é que você está com o seu mandato lá? Modesto, nós temos alguns projetos. Teve um que já foi à votação. E eu acredito que o prefeito vai sancionar esse projeto, que é de prevenção de amputação de órgãos de pessoas com diabetes. É uma coisa muito séria, que tem aumentado e muito, não só no nosso município, infelizmente, mas no mundo inteiro, porque nós não temos a cultura de cuidar. Não é que ninguém não cuida do pé, mas às vezes tem um machucadinho. Isso é uma bobagem, eu não preciso ir ao médico porque eu estou com machucadinho no dedo, ou, enfim, cuidar dos pés. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa é diabética e nem sabe que é. Tem muitos que nem sabem. Nem sabem, então não tratam, sabe? E principalmente os homens. Os homens, eles não, parece que não gostam de ir a médico, Modesto. Não, eu sou homem, sabe o que não é? Tem essa não dificuldade. É gostar, não é gostar, não. Sei o que é. É vergonha? Medo? Medo. Um pouco. Em alguns casos, por exemplo, se você falar que a maioria dos homens gosta de fazer exame da próstata, né, é um pouco de vergonha, né? Ainda tem essa cultura, né? É cultura tosca, né? Mas tem. Exatamente. Mas a maior parte não é medo, sabe de quê? De ir no médico e ouvir coisas que o médico vai falar. Só que eu penso aí vai falar, você tem que parar de fazer isso, tem que parar. Aí prefere simplesmente enfiar a cabeça no buraco e não ouvir. Eu sei que eu sou homem, a gente pensa assim. E a mulher é mais cuidadosa. Só que assim, nós todos, tanto os homens quanto as mulheres, temos que fazer exames, sim, de prevenção. Tem que fazer sempre. Falar em exame de prevenção, mulheres, estamos chegando no Outubro Rosa. Já estamos. Você já está de rosa aí, né? Já estou de rosa. Então vamos, né, fazer a prevenção. Porque, Modesto, voltando a falar do projeto da prevenção da amputação dos órgãos, né, dos membros. O que acontece? Você está com um problema no dedinho. Você não vê. O médico não tem também a cultura de examinar seus pés. Né? Você não chega lá no médico e fala, doutor, olha meus pés. Você fala isso? Não, você fala isso? Só se você tiver com problema no pé, né? Exatamente. Se não tiver, você não vai falar. E aí o probleminha começa, aí vai crescendo, é num dedinho, depois é no outro, e tem que amputar o outro, amputa o pé, depois amputa, né, uma parte da perna, depois, infelizmente, acontece muito isso. Na quarta-feira passada, eu estive no hospital, tive com um senhor lá que tinha amputado a perna e ele ainda estava desorientado porque a pessoa esquece que amputou e ele queria levantar da cama. Foi um momento assim, muito triste para mim, de não poder ajudar aquele senhor naquele momento, que o que ele queria era que eu soltasse ele da cama e eu não podia fazer isso. Então, naquele momento, eu não podia ajudá-lo. E isso é muito triste. Então, esse projeto é para isso, é para prevenção, para que possa, na nossa cidade, diminuir o número de amputação, porque é grande, Modesto. Acho importante esse projeto, ele começa pelo diagnóstico. Exatamente. Para pegar esse monte de pessoas que estão por aí com diabetes, às vezes com uma taxa altíssima, e não sabem. E vão descobrir quando bate no hospital e tem que fazer amputação. Aí descobre que a glicose está em 300, 400, 500. E assim, e é muito sério o diabetes. É muito né? sério, sim. E a alimentação, e é tudo. Eu sei que eu passei né? por uma crise glicêmica em 2020 e hoje eu sigo um rigoroso cuidado. Eu perdi uns 30 quilos, eu caminho muito. Hoje a minha glicose é controlada, mas a alimentação... Por quê? Porque eu consegui fazer isso há muito tempo. Mas quem não faz,
Corre risco sério. E nós sabemos, Modesto, que esse projeto, né, os médicos precisa passar por um treinamento, talvez, Claro, ou por um claro. curso que eles, né, vão ter que... Tem que se capacitar para isso. Exatamente, um curso de capacitação, Isso. os médicos dos postos de saúde, sabe? Para estar atento, né, a essas áreas. No né? fundo, você está chamando a atenção por um problema que existe, é sério. É muito sério. E isso então, aí assim, envolve não esse só o paciente, mas envolve também a classe médica, Exato. enfermagem, essa turma toda. Todo mundo da Secretaria de Saúde. Então, assim, Isso aí. eu faço até um pedido ao prefeito que ele possa estar olhando esse projeto com muito carinho. É um projeto, né, que, graças a Deus, foi votado por unanimidade na Câmara Municipal. E eu tenho certeza que o prefeito vai abraçar essa ideia, vai colocar esse projeto, né, para estar sendo colocado em prática. Isso, colocar efetivo, ser efetivo Exatamente mesmo. que a gente precisa. É muito importante. Então, assim, que a Secretaria de Saúde possa estar olhando isso com muito carinho, porque, com certeza, vai gastar menos na prevenção do que com essas cirurgias que tem eu gastado. vou te usar E o paciente vai ficar muito melhor, não é isso? Eu vou usar um termo que a gente usa Ninguém na quer engenharia, perder né? nem uma unha, Ninguém nem um quer. pedacinho de uma unha. Modéstia, a gente quebra uma unha, quebrei minha unha. Imagina você cortar um dedinho, cortar o outro, cortar um pé, né? Eu vou usar cortar a perna. um termo da engenharia, né? A manutenção preventiva é muito mais barata do que a chamada corretiva. Um exemplo prático, se você observar sempre o nível do óleo do seu veículo e mantê-lo corretinho, manter o óleo, digamos, em boas condições, você evita que o motor estoure e você gaste uma nota muito caro. Por quê? Porque não fez a manutenção preventiva. E a Exato. saúde também é assim, né? Quando você está falando que vem aí o Outubro Rosa, o problema do câncer na mama, preventivamente, descobrir um carocinho, a chance de cura é muito grande. Não descobriu? Depois, chegou, aí é muito mais difícil. Infelizmente, né? É por isso que funciona. Agora, esse é um projeto interessante, né? Eu acho ótimo. Agora, Vanderlei, você que tem mais alguma coisa importante, algum outro projeto? Nós temos outro que está tramitando na Câmara, ainda não foi nem em primeira votação, mas assim que passar a eleição, eu vou estar pedindo os meus colegas que possam colocar em votação a galeria das ex-mulheres vereadoras. Porque se você chegar lá na Câmara, você vai ver, só tem foto de ex-vereadores homens. Normalmente os ex-presidentes, Ex-presidentes ou vice-presidente. E aí, eu tomando um café com a Alda Kondak, que eu quero mandar um abraço com muito carinho e respeito para a professora Alda Kondak. Ela foi vereadora também na Câmara, ela foi vereadora na época da Ângela Fernandes, Lede Porto. E aí ela falou, Vanderlei, poxa, eu queria tanto que a minha foto ficasse lá na Câmara, como, né, tem a dos homens, dos ex-vereadores, presidentes, né, e vice-presidente. Falei, eu também, Alda, eu gostaria. E aí a gente tomando um café, batendo papo. Eu amo tomar café, sabia? Trocar ideias. Porque surgem boas ideias. O cafezinho no Brasil ele é símbolo de bate-papo, é símbolo de brainstorm com o pessoal diz. Surgem boas ideias. E aí surgiu essa ideia que para mim é brilhante, de uma galeria desse projeto, da Galeria das Mulheres, ex-mulheres vereadoras. Para ficar lá na história. E que estimule que a gente coloque mais mulheres. Exato. A Alda Kondak, caso ela em algum momento assiste esse programa, ela não fica aborrecida comigo, que eu vou dizer. Até porque ela era muito novinha. Mas ela foi minha professora. Ah, que linda. E ela está muito bem, ela está muito bonita. Ela foi minha professora. A Alda está com... Eu vou falar, Alda, desculpa, com 80 anos. Então, eu estou com 71. Não é isso, Guilherme? Eu estou com 71, ela foi minha professora de história. Foi história, assim, acho que foi história, assim. Hoje, a Jamil Jai, que na época não era o Colégio Rui Barbosa, né? Então, ela deu aula no Rui Barbosa. Eu nunca esqueço de você, não. A excelente professora. E depois, no governo Heródoto Bento de Mello, ela foi secretária de administração. De educação, de administração também. Foi secretária de administração. E eu, naquele governo de 82, 83, de 83 dele, eu participei 1 ano e meio dele, depois eu fui para as empresas dele. Tive o privilégio de trabalhar com ela. Uma mulher muito inteligente, depois ela foi, acho que, para Brasília, né? Continua inteligente. Uma mulher muito inteligente, muito culta. Continua. Aqui, agora vamos falar do cafezinho? Quando, realmente as ideias, você tomando um café e com um bom bate-papo, as ideias vêm, surgem coisas interessantíssimas. E assim, eu dou muito valor
sabe, a tomar um café com uma pessoa. Sim, é muito sabe? Eu tenho esse hábito, quando eu tenho que discutir algum assunto com alguém, eu gosto, vamos tomar um cafezinho? Mas eu tô gostando muito da sua água também, viu? É água, viva a vida, um brinde, Modesto, viva a vida. Viva a vida. Viva a vida dos telespectadores. Consegui falar telespectadores, viu? Isso, que bom. E Modesto, e assim, eu penso que quando você quer realmente tomar um café com uma pessoa, eu só vou, fica a dica, você marca dia e hora e toma esse café. Porque é muito triste quando você fala assim para a pessoa, vamos tomar um cafezinho qualquer dia desse. E qualquer dia desse chega. Nunca chega, depois aquela pessoa vai embora. E você vai no velório dela. Exatamente. Então, gente, quando alguém te convidar para um café, vá. Fica a dica. Me diga uma coisa, como é que você está analisando o atual momento da Câmara Municipal, a sua relação com esses 11 nomes que chegaram lá? Alguns nomes já tinham até passado por lá, né? A Priscila Pita mesmo passou um pouco por lá, mas vários nomes novos, né? Como é que tem sido sua relação? Você como uma daquelas, né, que tem alguns ali que estão no terceiro mandato, você é uma delas, né? Sim. Acho que são 4 ou 5. Graças a Deus, graças a você, graças à minha família, que eu vou agradecer sempre. Muito obrigada, porque eu amo o que eu faço. Sempre que eu vou trabalhar, sempre que eu saio para trabalhar, eu agradeço a Deus e falo, é como se eu estivesse indo para uma festa. Eu vou alegre, feliz e contente. Porque ninguém vai para festa triste, né? Não, pelo menos não deve, né? Só criança, né? Que a mãe às vezes puxa, às vezes leva na marra, né? Mas o resto não tem. Agora, adulto sempre vai para festa feliz. E é desse jeito que eu vou trabalhar, porque eu amo o que eu faço. Como é que está a sua relação com eles? Você é mais próximo de algum desses novatos? Quando a gente chama novatos, já não são tão novatos assim, já tem quase 2 anos. Quase 2 anos. Mas como é que é a relação com eles? Assim, porque de repente apareceram um monte de caras novas lá, né? Exato. Alguns eu já conhecia, né? O Dirceu mesmo, por ser do 3º distrito, eu já conhecia. O vereador Cláudio Leandro, por ser de Varginha. Minha família, eu tenho uma parte da minha família em Varginha. E eu já conheci o Cláudio Leandro, não tinha intimidade, conheci ele mais de perto em Amparo, durante a campanha, eu estava lá fazendo campanha, ele também. O Maicon Queiroz eu já conhecia pelo trabalho dele, mas Zé Carlos eu não conhecia, José Carlos... Não, o Roberto, José Roberto. José Roberto foi. Eu já conhecia porque ele foi assessor e estava sempre lá na Câmara. Deixa eu ver, Priscila Pita eu já conhecia porque ela... Trabalhou sempre na prefeitura, trabalhou eu conheci ela da prefeitura. Foi exato, e foi vereadora, ficou suplente suplente lá um tempo, né, de vereadora. Eu estou olhando assim para ver onde eles tentam, para ver mais quem de novos que eu já... O Wallace Piran, que foi assessor da vereadora Nazaré Catarina, que eu já conheci ele também, conheci ele de São Geraldo. Então, assim, alguns... Você já conhecia? Eu já conhecia. E, graças a Deus... a minha relação com eles é tranquila, sabe? Eu me dou bem com todos eles, procuro respeitá-los, sabe? Da mesma forma que eles me respeitam. E isso, para mim, é muito gratificante. Mas algum deles, assim, você tem uma relação mais próxima, tipo de... fazem projetos juntos, está mais perto? Eu sei que dar nome é difícil, mas... olha só como que a gente faz projetos juntos e eu acho bacana. O vereador Wallace Piran. Ele sabe que eu sou uma defensora da causa da doação de sangue. Eu dou sangue de 3 em 3 meses, levo a nossa equipe, convido alguns amigos, coloco nas redes sociais. Estou sempre promovendo campanha de doação de sangue. Então, ele foi fazer um projeto a respeito da doação de sangue e ele me convidou. E eu achei muito bacana. Da mesma forma que eu fui fazer um projeto para ter o curso de primeiros socorros nas escolas, e a vereadora Maiara Felício é a presidente da Comissão da Educação na Câmara, eu a convidei para fazer junto comigo, porque eu gosto muito de parceria. Modesto, eu falo que os projetos não tinham que ser da vereadora Wanderleia, do vereador Wellington Moreira, do vereador Joelso do Pote, do vereador... Enfim, o projeto, isso é na minha mente, tá, gente? É uma coisa que eu sinto isso. O projeto deveria ser de todos os vereadores. Porque precisa do voto de todos. Mas no final, ou da grande maioria, quando se vota por unanimidade, passa a ser, né? Não. Você acha que não? Não. O projeto é do vereador... Ah, sim, aparece lá. Na hora que a lei é aprovada, aparece lá. A autoria é fulano. Mas isso, eu penso assim, tá? Você, nesse ponto, você tem razão. Eu penso, na hora que a lei é aprovada, aparece lá o nome do vereador. Eu gostaria muito que as coisas fossem feitas
Mais em parceria mesmo. Sabe? Todo mundo junto, em conjunto. Porque eu penso, igual quando eu falei do asfalto em Campo do Coelho. Qual é o que eu penso? Que as estradas, as ruas lá estão esburacadas, tudo ruim. Os eleitores vão ter vontade de votar, gente? Não vão. Acaba falando, não vou votar em ninguém porque não adianta nada. E aí, se a rua estiver lá toda pavimentada, eles vão escolher alguém do agrado deles para votar. Tá certo. Sabe? Então, eu penso que quanto mais coisas boas forem feitas para a nossa cidade, é melhor para todos. Agora, de maneira geral. Helena, já chegamos no minuto 50 e poucos. Já está acabando? Já está acabando. Vamos falar de um fato que vai ocorrer daqui a pouco. Eu nem deu tempo de falar desse curso de primeiros socorros, mas é isso. É um projeto para as escolas, para ter... que já tem uma lei, a Lei Lucas, que deveria ter em todas as escolas esse curso de primeiros socorros, mas não tem. Isso é importante. Exatamente. Então, nós fizemos esse projeto. A criança nascer com essa que também está tramitando na Câmara. Nascer com essa conscientização dos primeiros socorros. Exato. Que pode salvar vidas. E eu penso que eu já fiz 2 vezes, todos nós podemos fazer, porque é dentro de casa. Os acidentes acontecem dentro de casa. Uma parada cardíaca. Exatamente. Você está lá, você vai poder... Um tombo. Está ajudando as pessoas. Mas vamos lá para os nossos últimos 8 minutos e nós temos uma questão que vocês se envolverão agora em novembro. Renovação da mesa diretora da Câmara. Certamente, com tão pouco tempo, os bochichos já devem estar correndo lá pelos corredores, né? Acredito que já tenham nomes, existe muita especulação. É o Jornal do Corredor, né? É o Jornal do Corredor, né? A gente costuma falar no meio, digamos, da Constituição Civil, né? A chamada Rádio Peão, né? Eu faço parte de uma entidade que a gente chama de Rádio Meia-Noite, temos nossas razões para falar assim. E lá tem o Jornal do Corredor, né? No Jornal do Corredor, os nomes já devem estar se falando, né? Você atualmente faz parte da mesa diretora. Você pretende continuar na mesa diretora? Está lutando por isso? Pretende o cargo maior da mesa diretora, que é ser presidente? Modesto, algumas pessoas, né, até a minha assessoria, Vanderlei, você deveria se candidatar a presidente da Câmara. Porque você já tem experiência, né? Eu estou lá no 3º mandato. Mas eu não pensei nisso, estou sendo sincera para você, não pensei porque eu penso que você, para assumir a presidência da Câmara, você tem que ficar muito presa. E a parte burocrática não é o meu forte. Eu gosto mais de estar falando com o público, de estar no meio das pessoas. Eu tenho essa facilidade, tanto que eu peço para quem me mande mensagem que eu não visualizar, que a pessoa possa me ligar, porque eu não fico direto no celular. Eu acho bacana quem consegue responder as redes sociais a tempo e a hora, principalmente o Zap, porque é pessoal, né, da pessoa, mas eu não tenho essa facilidade. Eu gosto mais de estar olhando no olho da pessoa, de estar ouvindo, de estar conversando, de estar buscando um caminho para estar solucionando aquela situação daquela pessoa naquele momento, ou daquele bairro, ou daquela comunidade, ou da cidade como um todo. Então, eu penso que eu, estando presidente da Câmara, eu vou ter que ficar muito... É um cargo de gestão, né? Exatamente. Como qualquer cargo de gestão, te toma tempo. Exato. Sabe? Eu penso que não é o meu perfil. Então, é você. Sabe? Eu penso que não é. Mas, de qualquer forma, na mesa diretora... Eu estou feliz na mesa diretora, eu gosto de... Você é a segunda secretária? Então, quando o Zé Carlos não está lá para ler, eu leio, eu gosto, eu amo o que eu faço, como Mas, então, na mesa diretora, você tem interesse em continuar? Eu tenho interesse em continuar, sim. Mas caso também isso não aconteça, eu vou estar feliz em qualquer cadeira daquela... E o Jornal do Corredor? Então... Já existe, pelo menos eu sei, através de colegas seus, alguns já estiveram até aqui, não falam até no ar, mas falam em off, né? Que eu sempre falo. Nós temos um nome. A gente acaba fazendo 2 programas, né? Um que as pessoas assistem em casa e outro que a gente conversa, né? Olha, mas posso te falar? Temos um nome, tá? Para presidente da Câmara, sim. Mas eu estou achando tudo assim tão parado, tão lento, tão diferente das outras vezes que teve eleição para presidente da Câmara, que eu fico assim, será que nós vamos ter alguma surpresa? Sinceramente, eu tenho pensado nisso. Sabe por quê? Porque das outras vezes sempre teve 2 nomes. Desde a primeira vez que eu votei para presidente da Câmara, que eu votei em Márcio Damasio,
tinha outro nome. Mas você já parou pra pensar em outra coisa? Na outra eleição também. Aí agora tá assim, tudo tão tranquilo. Eu já participei, por exemplo, de eleições em clubes e entidades. Tá? De um modo geral, quando você não vê muito barulho, ou tem de duas uma, né? Ou tem um traíra querendo passar a perna em todo mundo, que eu acho pouco provável, ou porque o nome que está sendo cogitado já é uma unanimidade. Isso é muito comum em entidade. Na unanimidade, eu penso que não seja. Mas, digamos, quando eu falo unanimidade, não é que todo mundo quer votar. A maioria. Mas ele é um nome tão forte que outros preferem não se arriscar contra. Eu estou falando unanimidade que não existe. Qualquer entidade, qualquer lugar, vai ter sempre alguém de olho naquele lugar. Mas muitas vezes existe um nome tão forte. Vamos pensar bem. Por que você acha que nós tivemos 16 candidatos a prefeito em 2020? Porque não tinha um nome forte sobressaindo. Porque outras vezes, por exemplo, tinha... Você não via disputando com o Paulo Heródoto um monte de gente, via? Não. Por quê? Esses caras vão ganhar, então eu vou correr o risco de passar vergonha. Então, muitas vezes, quando você não vê muito barulho, é porque existe um nome tão forte que os outros não se atrevem a lutar contra. Pode ser que não seja, mas pode ser que seja isso. Aí está meio parado. Também a gente tem que levar em conta o seguinte, né? As eleições agora. As eleições agora, todos os vereadores, de certa forma, têm algum compromisso com algum candidato, principalmente a deputado, né? E eu acredito que depois das eleições... Vai se acalorar mais. Vai se acalorar um pouco mais. Mas eu já sei que tem um nome lá porque alguns vereadores me falaram. E se o nome que eu ouvi, eu tenho uma impressão muito positiva dele. Ele já esteve no meu programa 2 vezes. Você falou, tem 2 nomes aí que estiveram aqui no programa, que eu gostei muito, do Liceu Tardem e do Cláudio Leandro. Eles tá? são ótimos. Eu gostei dos 2, tá? E tem um nome aqui que você falou também... Eu não tenho que reclamar dos vereadores, eu me dou bem com todos eles. Eu tentei já várias vezes chamá-lo ao programa, mas eu não estou conseguindo contato com ele, que é o Alisson Piranha. Ele esteve aqui uma vez, eu tentei outras vezes, mas estou com dificuldade não sei se ele mudou de número, não sei, mas está aberto para você, Wallace, é só entrar em contato comigo. Vanderlei, estamos chegando ao final, 58 minutos, tá? Eu espero que não demore tanto, 1 ano e meio para chamar você de novo, até porque você é uma Eu também espero que não. Eu que espero que não demore tanto. Sabe o que aconteceu? Você me chama, eu cancelo qualquer outro compromisso, estou aqui, ó. Sabe o que aconteceu? Ano passado nós tivemos envolvido, foi 2021, e nós tivemos problemas da Covid, tivemos programas que não foram ficaram reprise, né? E esse ano também eu fiz uma série de programas com os pré-candidatos, fiquei 3 meses com os pré-candidatos, a gente acaba pegando uma pauta e eu, de certa forma, como a gente tem em 2023, não tem eleição para nada, né? Que eu venha mais vezes aqui, né, Modesto? Espero que a Covid não se acalme do jeito que está mais calminha, a gente possa falar mais com você. Quero agradecer a você, Guilherme, pela presença, tá? Marconinho, obrigado. Vanderlei, seu minuto aí para sua despedida. Muito obrigada, Modesto. Obrigada mesmo pelo convite. Me convide sempre que eu venho. Gosto muito de estar aqui e quero deixar um abraço com muito carinho para todos vocês. Muito obrigada pela audiência e desejar que Deus continue abençoando a nossa vida com muita saúde. É o que eu desejo para todos nós. Fiquem todos com Deus, que nós possamos votar direitinho no domingo para que nós possamos ter um Brasil ainda melhor. Obrigada, Guilherme, por ter vindo me acompanhando. Obrigada a toda a tua equipe, Modesto, essa tua equipe maravilhosa que está sempre nos acompanhando. A todos aqui da TV Zoom, que eu tenho um carinho enorme e uma gratidão por todos vocês. Muito obrigada. Eu vou complementar o que disse a Vanderlei. Votar direitinho. Primeiro, eu sei que o Brasil ainda não é um país que a gente pode chamar de democrático, por exemplo, totalmente, porque o voto aqui é obrigatório. Não deveria ser. Mas é um direito que tem que ser exercido. Para o bem do país, quem é abstente de votar está abrindo mão de um direito, desnecessariamente. Depois não adianta reclamar. Eu sempre falo, quem não vai às urnas, vota nulo ou vota em branco, perdeu o direito de reclamar de qualquer coisa. Eu voto sempre porque eu quero me ter o direito de falar, eu votei e a pessoa não está correspondendo. Então, votar direitinho, para mim, é ir às urnas e votar. Votar em alguém. Não é possível que no meio de tantos candidatos não tenha aqueles que servem para... E quando eu falo votar direitinho, é votar para deputado estadual, que a gente precisa, deputado federal, que a gente precisa, senador, que a gente precisa, governador, que a gente precisa, presidente da República, que a gente precisa. É votar nos 5 nomes.
São 5 direitos nossos. Por que nós vamos abrir mão disso? Eu não vejo sentido, né? Então, eu concordo com você. Vamos votar direitinho, votando válido e procurando nomes que eu vou completar agora com uma frase que eu não sei quem disse, mas para mim resume tudo que eu falei lá no início. Esse autor é desconhecido, eu não sei quem falou isso, eu pensei essa frase na internet. Ele disse o seguinte: não é a política que transforma homens em corruptos. Não é a política que transforma homens em corruptos. Aí quando eu falo homens, eu estou falando do ser humano, né? Pode ser homem e mulher, né? Porque tem homem safado e mulher safada também, né? Então não é a política que transforma homens em corruptos. É votar em bandidos que torna a política suja. É votar em bandido que torna a política suja. A política é a arte do bem. A gente faz política dentro de casa. A política ela é necessária. Eu fico muito triste quando eu vejo assim, não gosto de política. Então ele não gosta de conversar, ele não gosta por exemplo, quando a gente tem um problema em casa, né, vai resolver com a esposa, é um ato político, é um ato de convencimento. Então, política não é uma coisa ruim, política é uma coisa boa. Política é coisa ruim quando a gente vota em bandido, só isso, tá? Uma boa noite a todos.